Amém, graças a Deus. Todos, queridos, podemos ler? Amém. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, diz assim a palavra do Senhor. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Amém? Amém. Curva a tua fronte, vamos falar com o Senhor. Precioso Deus e amado Pai Celestial, nesse instante, Senhor, inclinamos nossas mentes, nossos corações, para que Tu venhas, através da Tua palavra, falar conosco. Porque cremos que Tu enviou Teus apóstolos, profetas, para instruir a Tua igreja na revelação da Tua palavra. E sabemos que passarão os céus e a terra, mas a Tua palavra é a única coisa que permanecerá para sempre. As doutrinas dos homens cairão por terra e perecerão, mas a Tua palavra permanecerá. Ajude-nos, Senhor, porque é com esse propósito que a Tua igreja está aqui reunida, para ouvir a Tua doutrina, a Tua palavra, a Tua voz. Crendo que Tu nos fará isso, que Tu nos aconselhará, que Tu nos auxiliará. Mais uma vez, nós pedimos isso e Te agradecemos. No nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Sublime graça, Senhor, que a infeliz salvo Amém. Graças a Deus. Podem tomar vossos assentos. Meus preciosos, o tema que eu quero dar para o nosso estudo de hoje é Jesus Cristo, o Deus homem. Era assim que o Umbanda definia o Filho de Deus. O Umbanda cria que Deus tinha um filho. Para nós parece até uma coisa banal, mas para muitos é um mistério ainda. Eles não creem que Deus tem um filho, mas nós cremos. A Bíblia diz isso, os apóstolos disseram isso, o profeta disse, e nós damos amém. Nós somente repetimos o que as fitas dizem, sem interpretação. Alguns dizem que nós estamos interpretando. Não, nós estamos apenas lendo o que a Bíblia diz e o que o profeta disse. Então, eu quero aqui ler vários sermões para você. Parece que uma banda vai ser repetitivo, e parece que vai ser repetitivo para você, porque eu vou ler vários sermões onde ele vai dizer a mesma coisa. Mas logo mais adiante você vai entender por que eu vou ser repetitivo ao ler esses vários sermões, onde o profeta faz essa declaração, que Jesus Cristo era um Deus homem. O que exatamente ele quis dizer com isso? Porque se você for perguntar para um trinitário se ele crê que Jesus é um Deus homem, ele vai dizer, sim, eu creio que Jesus é um Deus homem. Se você for perguntar para um unicista, você crê que Jesus é um Deus homem? Sim, Jesus é um Deus homem. Mas preste atenção na maneira como eles vão explicar isso para você. De que maneira Jesus é um Deus homem para você? O trinitário vai explicar da maneira deles, os unicistas vão explicar da maneira deles, todos os pastores da mensagem vão explicar da mesma maneira dos unicistas, mas o que eu quero hoje aqui é convidar você a entender isso da forma como o Umbanda ensinou, que não é a mesma maneira dos de fora. Ok? E como nós somos um povo separado, nós podemos, sim, sem nenhum peso, sem nenhum fardo, sem nenhum sistema de homens, poder ler isto aqui despreocupadamente, digamos assim, e entender o que o profeta disse. Nós não estamos amarrados a um sistema que te impede de você crer e confessar a palavra do jeito que ela é. O sistema impede isto. Mas aqui você não está preso no sistema. O único sistema ao qual você está amarrado aqui é o sistema de Deus. Amém? Como estudamos ontem. Então é o que nós vamos fazer aqui. Nós vamos ler vários sermões onde o profeta vai tratar disso. Jesus Cristo é um Deus homem. De que forma? De que maneira? Vamos ver isto. Veja, ele classificava o Filho de Deus dessa forma. Porque, embora Jesus não fosse o seu próprio pai, como a Umbanda disse, né, Jesus tinha um pai. Esse pai não era ele mesmo. Quando a Umbanda disse, eu não sou unicista, eu não creio que Jesus pudesse ser seu próprio pai. O que exatamente uma Umbanda está querendo dizer com isso?
O que ele estava dizendo era: eu não creio que o Pai e o Filho são o mesmo ser, a mesma pessoa. É isso que ele estava dizendo. Os unicistas não vão concordar, mas era isso que o profeta estava dizendo. Eu não creio que o Pai e o Filho são o mesmo ser. Não são. Se Jesus fosse o mesmo ser de Deus, ele teria que ser o seu próprio Pai. Quando ele disse: eu não creio que Jesus poderia ser o seu próprio Pai, o que ele estava dizendo é isso. Eu não creio que Deus se autogerou a si mesmo para fazer um outro ser que na verdade não seria outro, a não ser ele próprio. Eu não creio nisso. E isso é doutrina lá do Noeto e dos seus discípulos Práxias, Calisto, Sabélio, que, como dissemos ontem, só começou a surgir lá no final do século II para início do século III em diante. Por quase 200 anos ninguém ensinou isso. E Umbanda, ele era apostólico. Ele cria na doutrina apostólica. Então, essa é a diferença. O que o Trinitário ensina? O Trinitário ensina que Deus é um ser manifestado em 3 pessoas. O que o Unicista ensina? Que Deus é um ser manifestado em 3 ofícios. O que o Umbanda ensina? Que Deus é um ser com 3 ofícios e ele tem um outro ser que é seu filho. Esse outro ser não é uma parte da deidade, não é uma outra pessoa da deidade, não é a deidade, é simplesmente o Filho unigênito de Deus. Amém. Ele não é uma outra pessoa de Deus, ele não é um Deus menor, ele é o Filho unigênito de Deus. E é assim que os pais ensinaram, é assim que você vai ver nos escritos dos primeiros pais da igreja. Eles nunca fizeram desse ser de Deus, o Pai, o Espírito Santo, o próprio Filho, nunca. Umbanda sabia e Umbanda interpretava que Deus tinha atributos. Então veja, para expor esses atributos de Deus, Umbanda usou a mesma linguagem dos unicistas. Ele achou por bem fazer isso. Ele não usou a mesma linguagem dos trinitários. Ele disse: não são pessoas. Ele disse: Deus tem ofícios, que é a linguagem dos unicistas. É a linguagem do só Jesus. Agora, só porque o Umbanda optou por bem usar esses mesmos termos do grupo Só Jesus, isso não quer dizer que ele estava ensinando a doutrina do Só Jesus. Não! Mas por causa desses términos que ele usou, alguns se confundiram, então acharam que a melhor forma de você entender essa mensagem é ter recorrer aos próprios estudos dos unicistas. Mas não, ele disse: eu não sou unicista. Então, só porque ele usou alguns termos da teologia unicista, isso não quer dizer que ele defendeu essa teologia. Então, ele caracterizava o Filho dessa forma, como um ser que Deus gerou, o qual esse ser, esse Filho que Deus gerou, era uma imagem expressa da sua própria pessoa, era a imagem visível do Deus invisível, era o véu de Deus no qual Deus pôde se manifestar. Jesus, ele não afirmava ser esse próprio Deus, a própria pessoa do seu Pai. O homem Jesus não fez isso. Porque ele sabia que as obras que ele fazia, os seus sinais, não era ele mesmo, Jesus, o Filho, que fazia, mas era o Deus que estava nele. Era o Espírito Santo que o ungiu, era a própria pessoa de Deus que estava nele. Então, Umbanda nos falava da mesma forma como os unicistas. Usou os mesmos termos, é verdade. Isso me ajudou. Foi quem chamou atenção para isso foi o irmão Oliveira na sua série, eu creio, Deidade. Foi ele que chamou atenção para isso. Quando eu entendi isso, irmão, eu consegui entender melhor a mensagem dele. E por que alguns se confundem? Mas se todos passassem por um treinamento, assim, por uma instrução correta, eles não se confundiriam. Então, o que nós gostamos muito de fazer é pegar todos os cabos, todas as peças, e juntas montar e formar um quadro só, e um panorama só, e não pegar só uma peça isolada e só admirá-la, apreciá-la e mencioná-la. Não, nós juntamos tudo aqui. E é o que nós fazemos, e é o que eu quero fazer aqui, e é o que sempre faço nas minhas ministrações. Amém? Então, a Umbanda disse: é isso que Jesus é. Ele é o Filho de Deus, não é uma outra pessoa de Deus, é um ser que Deus gerou. Há sermões que nós não temos traduzido, infelizmente, onde o Umbanda é muito claro. Deus é um ser sobrenatural que gerou um outro ser sobrenatural, feito à sua imagem e semelhança, antes da criação de todas as coisas. E Deus se manifestou nesse outro ser que ele gerou. Há outros sermões, e esse até você tem traduzido em alguns ministérios, que quando diz lá em Gênesis 1:26, que Deus disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança, há uma mensagem, perguntas e respostas sobre Gênesis. Ele disse: com quem Deus estava ali falando?
próprio profeta responde: era o pai e o filho conversando. Deus estava falando a um outro ser. Ou seja, Deus estava falando a uma outra pessoa distinta dele. Mas é uma outra pessoa de Deus? Não, só existe uma pessoa da divindade. Não há duas, não há três. Jesus não é uma outra pessoa, não é uma outra divindade. Não é uma divindade. É simplesmente o Filho da divindade. Então, se a sua mente for treinada para assimilar isto, você não vai se confundir mais como tantos outros têm se confundido. E a confusão é tamanha que eles chegam a criar doutrinas e colocam na boca do Mombana doutrinas que ele nunca ensinou. Vamos recorrer a essa própria escritura que eu citei, Gênesis 26. Mombana disse uma mensagem: ali era Deus conversando com seu filho. O que alguns pastores estão ensinando? Eles dizem: não, Mombana ensinou em vários sermões uma mentira do diabo. Porque são muitos ministros que dizem isso. Há vários sermões, o Mombana diz que Deus ali estava conversando com anjos. Meus irmãos, eu revisei todos os sermões do Mombana no inglês. Não há um único sermão, um único sequer, onde alguma vez o Mombana explicou Gênesis 26 como sendo um diálogo entre Deus e seus anjos. Essa interpretação unicista. Por que eles interpretam assim? Porque eles não creem que o Filho de Deus é um ser distinto de Deus e que pré-existiu junto com Deus antes da criação de todas as coisas. Eles não creem nisso. Eles não creem naquilo que Jesus disse: Pai, lembra-te de mim quando eu estava contigo, naquela glória que tu me concedeu, quando eu estava contigo antes da fundação do mundo. Jesus tinha lembranças do seu companheirismo, da sua comunhão com o Pai. Os unicistas não aceitam isto. Então o profeta disse: era Deus ali conversando com o seu filho. Mas então o que eles dizem? Não, ali o profeta disse e não há nenhuma mensagem. Ali o profeta disse que era Deus conversando com seus anjos. E nós temos explicado, os irmãos que nos acompanham, nós temos mostrado de onde surgiu esta interpretação. Essa interpretação de que Deus teria conversado ali com anjos surgiu no final do século II, ok? Mais ou menos na mesma época de Irineu. Irineu faleceu no ano 210, 215 talvez. Então, final do século II, início do século III. Isso foi uma doutrina criada por judeus gnósticos. Eles não criam que Deus tinha um filho, então eles interpretavam dessa forma. E então Irineu escreveu um livro chamado Irineu contra as heresias. Você já ouviu falar desse livro alguma vez? Irineu contra as heresias. Neste livro, Irineu condena esta heresia. Era uma heresia gnóstica que era ensinada lá. E talvez alguns cristãos estavam aceitando, e por isso que ele teve que escrever este livro. Então veja, no livro das Eras, Mombana fala que Irineu tinha um profundo conhecimento da deidade, porque ele estudou aos pés de Policarpo e de Justino, e Policarpo foi discípulo de João, sim, o apóstolo de Jesus, embora Irineu passou mais tempo com Justino. Quando Irineu conheceu Policarpo, Irineu já era bastante ancião, bastante velhinho, e Irineu era jovem, moço, mas ele teve mais tempo, mais contato depois com Justino, que também seguiu a risca o ensino dos primeiros pais. Justino foi um outro mestre Irineu. E Irineu só escreveu esse livro para não deixar que nenhum cristão do seu tempo se confundisse com esse gnosticismo. E pasme, dentro da mensagem nós temos ministros, pregadores da mensagem dizendo: não, Mombana falou que ali era Deus conversando com anjos. Se o Mombana realmente tivesse ensinado isso, então eles estariam convertendo o Mombana a um gnóstico. Você está entendendo? Isso é gnosticismo, isso não é a doutrina dos apóstolos. O pai Irineu era o mensageiro. Irineu não foi o mensageiro da igreja, ele combateu essa heresia. E agora nós temos aí o início da mensagem tentando restaurar essa heresia dentro dos tabernáculos. Entende por que esses grupos não gostam de nós? Porque nós expomos o erro abertamente. E quando nós expomos o erro abertamente, aonde é que eles vão se esconder? Apenas em acusações? Sim, não, esse é um grupo, é um ismo, são dualistas. Eles não fazem a menor ideia do que eles estão dizendo. Porque se eles pensam realmente que Jesus é Deus, então eles são os dualistas, porque eles estão forçando Jesus ser o que ele não é. Ele não é Deus. Mas quando ele insiste, então agora você tem dois deuses aqui. Você tem o Deus único e você tem Jesus, que para eles também é Deus. Jesus não é Deus. Ele é o ser que manifestou a divindade. A divindade se manifestou plenamente neste Filho. Amém, queridos? Amém. Na mensagem Ministério Explicado de 50, creio que não temos traduzido, não sei. 11 de julho de 50, o profeta vai dizer assim: quando Jesus, todos cremos que ele era o Filho de Deus. Eu creio, você crê? Amém. Amém. Todos nós cremos também contigo, Mombana, que Jesus era o Filho de Deus.
É isso mesmo? Amém. Nós o aceitamos como filho de Deus. Nós também aceitamos William Branham como filho de Deus. Amém? E ele era mais que um homem. Sim, veja, ele era um homem, mas ele era um pouco mais do que isso. Porque Deus estava nele. Mas Deus também está em mim. Eu não vou negar que Deus está em você, mas não pense que Ele está em você da mesma forma como neste homem aqui. Deus estava neste homem de uma forma como Deus não poderia estar em nenhum outro homem. Por que isso, irmão Jorge? Porque o irmão Branham nos explicou que Jesus, o Filho de Deus, e ele tomou como base a escritura de Hebreus capítulo 1, Jesus, o Filho de Deus, foi feito da própria substância de Deus. Mas mesmo assim, isso não o converte em outro Deus. Ele tinha a mesma natureza, a mesma substância de Deus. E só por isso que ele pôde ser um ser que preexistiu com Deus antes da criação. E só por isso que Deus poderia manifestar plenamente como ele fez. Seja antes na sua forma teofânica, que era a primeira forma que Deus deu para o seu filho, como depois também Deus faria na sua carne. Somente nesse filho que Deus poderia habitar em plenitude. Amém. Mas ele era mais que um homem. Deus estava em Jesus. É isso que fez de Jesus o quê? Deus. Amém? Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. Então, ele era um Deus homem. Deus operando através dele. Entende por que Jesus é o Deus homem? Deus estava neste homem, Jesus Cristo. Então, o Filho só é Deus porque Deus, o Pai, o Espírito Santo, viveu e habitou neste homem, Jesus Cristo. Amém. Mensagem do Selo de Deus 54. Ele viveu aqui uma vez conosco na terra, na forma de um homem. Deus viveu em seu Filho, Jesus Cristo, como o Deus homem. Amém? Amém. Nenhuma dúvida quanto a isso. Outra mensagem. Cristo isto, 16 de julho de 50, também não temos traduzido. Eu disse, sim, eu creio que ele era mais que um homem. Eu creio que ele era um Deus homem. Como, irmão Branham? De que maneira que Jesus era um Deus homem? Como é que é isso? Ele vai explicar. Eu creio que Deus estava em Cristo. É isso que fazia desse homem Deus. Porque Cristo, o próprio homem, não é Deus. Mas como Deus estava nele, amém? Ok. Então, o que o irmão Branham aqui está dizendo é que Deus se manifestou, se tornou conhecido para nós através do seu Filho. E por ninguém mais. Não foi por meio de um anjo, é somente por meio do seu Filho que Deus se torna plenamente manifestado e conhecido. Eu creio que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. Creio que Deus viveu em seu Filho, habitou em seu Filho. Por isso que ele era o Deus homem. Então o Filho aqui, ele é um homem, e não um Deus ou um ofício seu, mas um homem real. Jesus é um filho real, não é um filho hipotético. O filho não é um ofício. Deus tem um atributo, um ofício chamado filho. Mas isso é distinto do ser do filho. Os pastores da mensagem se confundiram totalmente com isso. Eles não entenderam que Deus tem um filho, que esse filho não é um ofício. Existe um ofício chamado filho, que é quando Deus, ao se encarnar nesse filho, começou a atuar como se fosse um filho. E podia até falar como filho. Embora Deus não tenha um pai. Deus não é filho de ninguém. Amém? Deus não é filho de ninguém. E Deus não é irmão de ninguém. Deus não tem irmãos. Deus só tem filhos. Amém. E reconciliou consigo o mundo por seu Filho. Você crê nisso? Amém, irmão Branham? Nós cremos. Eu creio de todo o meu coração. E ele era mais do que um homem. Ele era Deus. Deus, o Filho, aqui na terra. Aqui o irmão Branham está usando uma linguagem muito parecida com um dos trinitários. Talvez porque a audiência ali era trinitária. Acredite, às vezes o irmão Branham usava isso. Como estávamos conversando, sim, irmão Márcio, ontem, né? Você vai ter, até 1960, presta atenção nisso, até 1960 ou 61, se eu não estiver equivocado, você vai encontrar alguns sermões do irmão Branham, onde ele chama o Espírito Santo de terceira pessoa de Deus. Ué, o que quer dizer isso? Quer dizer que ele era um trinitário? Não! Acontece que quando ele fazia essas visitas nos tabernáculos com público misto, e a maioria ali talvez fosse trinitário, quando havia essas reuniões, eram campanhas de cura divina.
Então, ele não queria dizer nada que pudesse escandalizar alguém, de tal forma que ele perdesse sua fé para ser curado. Então, por amor a essas almas, essas vidas moribundas, ele até usava até a mesma linguagem teológica que ele usava para poder ser mais ou menos compreensível, embora ele tinha sua fé, sua convicção. Por favor, 1960, você acha que Umbanda não sabia que não existe tal coisa como terceira pessoa do Espírito Santo? Ele sabia que não existia. Mas ele usava a mesma linguagem daquela audiência ali para poder se aproximar dela de uma forma, para depois, na hora de chegar à fila de oração, na hora da oração da cura, todos pudessem receber a sua bênção, a sua cura. Era isso. Vocês têm que entender que era isso. Então, alguns pegam isso aqui e dizem, veja, o Umbanda está dizendo que o Espírito Santo é a terceira pessoa de Deus. Então, isso se explica porque que às vezes ele falava, o pai conversou com o filho em Gênesis 26, ele era um trinitário. Era uma pessoa de Deus conversando com uma segunda pessoa de Deus. Nada disso. O que o Umbanda estava fazendo era simplesmente mostrar a sua aquiescência, o seu amor para aquela audiência, mas ele não estava realmente concordando com isto. Amém? E você vai ver que a partir de 63, realmente o Umbanda para com esse hábito, ele não faz mais isso. A partir de 63, o Umbanda começa a ser um pouco mais severo na sua linguagem. Mas até esse tempo aí, você vai ver que o Umbanda tinha essa tolerância. Então, alguns pegam esses termos e dizem, veja, o Umbanda tinha um entendimento equivocado, né? A teologia dele estava errada, mas em 63 ele corrige. Aí o que eles fazem com isso? Eles fazem de William Branham um falso profeta por 30 anos e um verdadeiro profeta só por 3 anos. Né? Porque se eles dizem que o profeta pregou tudo errado até 63, então ele foi um falso profeta por 30 anos. E só por 3 anos foi um profeta verdadeiro. Olha só a estratégia do diabo nos tabernáculos. Meus irmãos, o William Branham nasceu um profeta verdadeiro. Desde quando Deus o chamou e o missionou, Deus estava preparando ele com a mensagem desse dia. Nós temos uma mensagem de contagem regressiva, ele fala, em meus 30 e tantos anos de ministério, nunca precisei voltar atrás em nada do que eu ensinei, porque eu só disse o que a Bíblia dizia. É isso. Se você ficar com a Bíblia, você nunca vai ter do que se arrepender. Você nunca vai ter do que se arrepender. Porque se você disser o que está ali, você estará correto com o que ela diz, sim. E se a própria linguagem unicista que uma Umbanda usa te confunde, vá para a Bíblia. Porque você sabe que esses termos teológicos de ofícios, onde é que está isso na Bíblia? Você não vai encontrar. Mas aí, se isso te confundir, vai para a Bíblia. Aí você não se confunde. Amém, queridos? Amém. Deixa eu ver onde parei aqui. Amém. Tudo que o Pai tinha estava nele, então. E eu creio que ele era mais que um homem, ele era um Deus homem. E quando ele desceu ao túmulo, chorou como um homem. O que é isso? É isso que Jesus, o Filho de Deus, é um homem. Amém? Quer dizer, então, que Jesus, o Filho de Deus, tem sentimentos. Ele chorou. Ele é um homem. Isso é verdade. Porém, quando ele ficou ali, se deteve e disse-lhes para tirar a pedra, disse, Lázaro, saia. Quando ressuscitou os mortos, era mais que um homem. Ele era Deus. Ele era um homem quando chorava, mas era Deus quando ressuscitou os mortos. Isso mesmo, sim, Senhor. Ele era divino. E eu lhe digo que quando ele desceu do monte naquela noite, estava com fome como homem. Quando estava procurando na figueira algo para comer, quando estava com fome como homem. Mas quando ele tomou 5 biscoitos e alimentou 5.000, ele era Deus que estava em seu Filho. Ele era um Deus homem. Eu sei que ele era. Ele era um homem naquela noite, quando estava deitado naquele barco lá fora, quando todas as ondas dançando ao redor, 10.000 demônios do mar juraram que o afogariam. Ele era um homem quando estava deitado lá na parte de trás daquele barco, cansado e esgotado. Mas quando ele se levantou e pôs o pé na carregadeira e olhou para cima e disse, paz, aquieta-te, foi Deus falando através de seu Filho. Amém. Aleluia! Eu creio que ele era um Deus homem. Ele era mais que um homem, sim. Ele era o divino que Deus enviou do céu. Sim, Senhor. O que ele está querendo dizer com isso? Que o Filho tinha uma pré-existência. Se enviou do céu porque já tinha que estar lá, sim. O Filho não surgiu do nada ali no ventre de uma mulher, não. Ele já estava lá com seu pai. Mas Deus envia, ele prepara um corpo no ventre de Maria e o Filho vem e nasce nesse corpo. E se desenvolve e cresce em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Amém. Ele era mais que um homem, ele era o divino que Deus enviou do céu. Sim, Senhor, sei que ele chorou
como um homem, quando estava morrendo na cruz, no meio de rochas e céus escuros, meu Salvador inclinou a cabeça e morreu. Isso mesmo. Ele era um homem quando estava morrendo. Aham, então não foi Deus que morreu. Vamos lá. Os unicistas passam por alto. Se você é treinado, você não deixa isso aqui passar por alto. Os unicistas leem isso aqui, não. Vou fazer de conta que eu não li. Como é que é? Jesus morreu, era um homem, morreu. Não, eu sempre soube que foi Deus que morreu. O que o profeta está dizendo aqui? Ele era um homem quando estava morrendo. Então não foi Deus que morreu. Deus não pode morrer. Então, ele era um Deus homem enquanto Deus estava ali. Por que agora vai dizer que Deus não foi o Deus, mas sim o homem que morreu? Porque uma Urbano ensina, talvez eu tenha algum parágrafo aqui para ler, ele diz que Deus deixou o seu filho no Getsemane. A unção, o Espírito Santo, a pessoa de Deus, deixou o seu filho no Getsemane. Só assim, então, porque os homens puderam prendê-lo, não foi isso? Enquanto Deus estava no homem Jesus Cristo, ninguém pôde tocar neste homem. Ninguém pôde fazer nada. Você crê nisso? Amém. Aquela mulher com fluxo de sangue, ela foi curada quando tocou em Jesus. Mas por que isso? Porque ela tocou no Jesus homem. Mas quando aqueles homens arrancaram a barba de Jesus, cuspiram, taparam a sua veste, dizem: se você é profeta, profetiza quem te bateu. Eles não estavam mais tocando ali no Elohim em carne, no Deus homem, estavam agora apenas tocando no homem Jesus. Não foi Deus que aqueles homens levaram para a cruz, foi o homem Jesus. Mamãe que está dizendo, ele era um homem quando estava morrendo, mas quando ele ressuscitou no terceiro dia, provou que era Deus. Por que isso? Porque Deus o ressuscitou. Amém. Isso mesmo, Deus estava em seu filho, ele o ressuscitou. Não foi o filho que ressuscitou a si mesmo, Deus ressuscitou o seu filho. Amém. Ele era divino, eu creio em cada palavra. Amém. Então veja, isso é muito diferente, meus irmãos, do que os trinitários e os unicistas ensinam. No século V, creio que foi, os trinitários criaram um dogma, que agora eu não vou recordar do nome, que era um termo que eles usavam para designar as duas naturezas de Deus. Eles dizem, esses católicos lá do século V, dizem que Deus tem uma natureza humana e uma natureza divina. Então, a parte humana, eles admitiam que tinha, que era o Filho, eles dizem, é a natureza humana de Deus. Errado! Porque aí, então, você está fazendo daquele homem como se fosse uma parte de Deus mesmo, e não é. Mas na doutrina trinitária, o homem, Jesus Cristo, é o Filho, mas é uma segunda pessoa eterna de Deus. Então, eles criaram essa doutrina. A natureza humana de Deus era o seu Filho, mas a natureza divina de Deus também estava nele para poder fazer os sinais. Eles criaram essa doutrina, que Deus tem duas naturezas, uma humana e uma divina. Você não vai encontrar nenhum sermão do Umbanda ensinando isso. Ele nunca usou esses mesmos termos dos trinitários. Muitos séculos depois, apareceram os unicistas e adotaram o mesmo termo dos católicos. Hoje você pergunta para o unicista, você crê que Jesus é Deus homem? Como eu disse no início, eles creem. Mas pede para eles te explicar, claro, Deus tem a sua natureza humana e a sua natureza divina. Aí se você disser, você sabia que isso que você está falando foi criado pelos trinitários, que vocês são contrários? Foram eles que inventaram isso. Nós sempre temos ensinado a igreja a entender que as doutrinas trinitárias e unicistas são irmãs siamesas, são irmãs gêmeas, são muito similares. São muito parecidos. A diferença está apenas em términos. Eles dizem, vou repetir, o trinitário diz que Deus é um ser manifestado em três pessoas. O que o unicista diz? A mesma coisa, só usa uma outra semântica, uma outra linguagem. É um ser em três ofícios, mas é tudo igual. É tudo igual, é tudo a mesma coisa. Eles dizem que esses ofícios de Deus, ou as pessoas de Deus, podem se manifestar tanto em tempos diferentes, um do outro, como tudo ao mesmo tempo, como também podem manifestar em lugares diferentes e tudo no mesmo lugar. O trinitário vai dizer a mesma coisa, o unicista vai dizer a mesma coisa que o trinitário, os dois falam a mesma coisa, é a mesma linguagem. Como é que o Umbanda ensinava a mesma coisa que eles? Não! O Umbanda ensinava que Deus tinha ofícios, sim, não eram pessoas, eram ofícios, Pai, Filho e Espírito Santo, mas era tudo ao mesmo tempo, em tempo diferente? Era tudo no mesmo lugar, em lugar diferente? Não! Ele falava que Deus dava um ofício por vez e por dispensações. Você lembra disso? Amém. Qual foi a primeira dispensação que o Umbanda disse que Deus usou? Foi o da paternidade. O que foi isso? Deus usando o ofício de pai. Eu creio que foi a dispensação mais longa, porque foi desde quando Deus criou o homem, sim, e durou até quando ele se encarnou no seu filho lá no Rio Jordão. Quando Deus se encarnou no Rio Jordão, ali Deus passou a usar um outro ofício,
que era o de filho. Mas veja, ele precisou do homem, Jesus Cristo, o seu filho, para poder se encarnar e usar esse ofício. O que é isso? É Deus se passando por filho, usando um papel, é até um título. Porque Deus não é isso, mas é um atributo, é um ofício seu. Por um tempo muito curto, Deus usou esse ofício. Até então ele nunca tinha usado o ofício de filho. Ele usou o seu ofício de pai na dispensação chamada paternidade. Por isso que tem um sermão de Umbanda disse que o filho, o menino de 12 anos, Deus ali não havia usado esse menino ainda. Deus somente usou o seu filho quando ele entrou no batismo do Rio Jordão. Ele diz assim, o pai não habitava nele naquele tempo. Ele usa essa linguagem, o pai não habitava. Por quê? Porque ainda está em vigor a dispensação da paternidade, onde Deus usou o seu título ou ofício de pai. Quando Deus entra no filho, agora começa uma nova dispensação, que é quando Deus, pela primeira vez, começa a usar o seu ofício de filho no seu filho. E depois, quando Deus encarna no seu filho e se manifesta no Pentecostes, ali é Deus numa terceira dispensação, que é a dispensação do Espírito Santo. Não são três ofícios se entrelaçando uns com os outros, não. É um ofício por vez, por tempos, por dispensações. O unicista não ensina assim. O católico trinitário não ensina assim, mas essa é a teologia do Umbanda. E você tem que ser treinado a entender a mensagem da maneira como o Umbanda ensinou. Amém. Amém, querido? Está claro isso? Amém. Amém. Deixa eu ver onde parei. Sim, Deus estava na forma de um homem ao se encarnar no seu filho. Veja, no Umbanda ele dizia que Jesus era o Filho infinito de Deus. Você vai encontrar alguns sermões onde ele diz isso. Mas não confunda com o mesmo termo católico de Filho Eterno. Porque ele disse, não existe tal coisa como o Filho Eterno. Aqui, mostra-nos o Pai, isso nos basta, de 50. Ele era um Deus homem. Eu creio que ele era o infinito Filho de Deus, nascido da Virgem Maria. Por que ele diz Filho infinito de Deus? Porque ele é filho. Simplesmente. A teologia unicista quer matar o filho, porque eles dizem que não existe filho, não é mesmo? Eles dizem que o filho é o próprio Deus, então eles querem matar o filho. Mas não tem como matar. Você não pode criar uma teologia para matar a existência desse filho. Esse filho é um ser real que existe e que existirá por toda a eternidade. É um filho infinito. Assim como você também será um filho infinito. Você teve um começo. Esse filho também teve um princípio. O Umbanda diz que Deus e o seu filho são idênticos em tudo, só em uma coisa que eles são diferentes. A única diferença entre Deus e o Filho é que Deus não tem princípio e o Filho teve um princípio. Ele foi gerado, ele teve um começo. Mas então, se ele teve um princípio, como é que ele pode ser infinito? Pelo que ele é um filho e será para sempre um filho. Então você não pode confundir isso aqui com a doutrina trinitária de o Filho eterno de Deus, que na verdade sequer fazia parte da doutrina trinitária original. Tertuliano foi quem criou no século III a doutrina de três pessoas da Trindade. Por 3 séculos, nenhum pai da igreja ensinou que Deus é 3 pessoas coeternas. O primeiro que ensinou foi este homem Tertuliano. Mas a doutrina da filiação eterna, o Tertuliano não criou. Isso foi criado depois, se não me engano, foi por Eusébio, bispo Eusébio, Orígenes, creio que Orígenes era de Esmirna, talvez, se não estiver equivocado. Esses homens criaram essa coisa de filiação eterna, Filho eterno. E depois, mais tarde, quando a Igreja Católica se organizou e adotou a doutrina trinitária como o seu carro-chefe, sim, então eles acrescentaram esse detalhe que Tertuliano deixou de fora. Tertuliano não acreditava que o Filho era eterno. Mas esses homens criaram essa doutrina e eles agregaram. Então a Umbanda não cria nisto, não ensinou isto. Amém? E eu vou dizer mais aqui. Agora, isso mesmo, tudo que a Bíblia disse que ele era, creio que ele era. E quando ele esteve na terra, ele se parecia com Deus. Ele falava como Deus. Ele pregava como Deus. Ele ressuscitou como Deus. Ele ascendeu como Deus. Deus estava nele. Deus manifestado aqui em um corpo de carne na terra e uma forma, seu Filho, Cristo Jesus. Note, Deus estava em seu Filho, ele sempre esteve. Deus lida lá atrás, no princípio, quando ele estava com os israelitas atravessando o deserto. Amém. Aqui, veja, Jesus era o Deus homem, como eu já disse, porque Deus estava em plenitude nesse homem, Jesus Cristo. Jesus tinha a plenitude de Deus nele. Mensagem amor, não temos traduzida.
26 de julho de 56. Agora observe, agora o que estava em Cristo era a plenitude do Espírito. Toda a plenitude de Deus deu a Cristo o Espírito sem medida. Agora, quando é que foi isso? Como é que Deus deu o seu Espírito sem medida para o seu filho, para este homem Jesus? Como que foi? Lá no batismo do Rio Jordão. Foi assim que o pastor Teixeira ensinou para vocês? Amém. Agora, então, o que significa isso? Mas, irmão Tiago, quer dizer então que antes do batismo, já não tinha um pinguinho já do Espírito dele ali no filho? Não. Porque a Escritura é clara, ele disse, Deus deu a Cristo o Espírito sem medida. O filho não tinha uma medida do Espírito já quando nasceu, aí depois lá no Jordão, o resto de medida do Espírito que faltou entrou, para agora ter toda a medida. Não. Toda a medida do Espírito só entrou lá no Jordão. Até então, o que você tinha ali? O homem Jesus Cristo. Não era o Espírito ali, ou uma medida no filho. Amém? Mas Ele nos dá por medida. Sim, eu e você, nós temos o Espírito por medida. Nós não somos da mesma substância de Deus como o Filho é. Por isso que para Ele, este Filho, Deus pôde em plenitude se manifestar. Cristo tinha toda a medida. Você crê nisso? Amém. Toda, uma Brana repete aqui. Ele era Emanuel, Deus conosco. Mas você e eu somos pequenas xícaras dessa semente. Mas quando o Espírito que está em nós é da mesma qualidade, não tanto em quantidade, mas é a mesma qualidade. Amém? Não na mesma medida. Mas da mesma qualidade é porque isso é parte do mesmo Espírito. E isso é suficiente para você viver como Cristo, falar como Cristo, viver como Cristo, testemunhar como Cristo. Então veja, este homem era o Filho de Deus e com o seu corpo físico, Deus usou este corpo do seu Filho para se manifestar. Enquanto que Deus era apenas o Espírito. Deus não tem um corpo físico. Deus é Espírito. E Deus, no seu Espírito, ungiu ao viver naquela carne. Deus, o Espírito Santo, ungiu ao viver na carne do seu Filho. Mensagem paradoxo, não temos traduzido. Deus criou uma célula de sangue que era o seu próprio Filho, Jesus Cristo. E Deus entrou e habitou ali dentro. E viveu, identificou-se em Cristo. Esse era Deus, Emanuel. Jesus disse, eu e meu Pai somos um, meu Pai habita em mim. Vamos lá, quando Jesus aqui diz, eu e meu Pai somos um, o que ele está querendo dizer? Eu e meu Pai somos a mesma pessoa? Não está dizendo isso. E os ensino denominacionais gostam de citar só essa parte. Eles não gostam de citar o resto da Escritura, onde Jesus diz, e a minha oração é que você e eu também seja um, da mesma forma como eu e o Pai somos um. Vamos lá, se você quer interpretar que Jesus é a própria pessoa de Deus, quando ele diz, eu e o Pai somos um, então você quer dizer que quando Jesus disse que ele quer que você seja um com Deus como ele era, quer dizer que você se torna a própria pessoa de Deus também? Falei muito rápido? Deu para você entender? Jesus disse, eu e o Pai somos um. E a minha oração é que você também possa ser um com o Pai, assim como eu e o Pai somos um. Então, se você faz do Filho a própria pessoa de Deus, porque ele disse isso, então você também teria que ser o próprio Deus, por ser um com ele. Então, do que Jesus estava falando? Ele estava falando de unidade. Quando você viu o Filho, você viu o próprio Deus. O Filho tinha uma doutrina própria? Não, a doutrina dele era a que o Pai lhe ensinou. Os sinais eram do seu Pai, a unção era do seu Pai, o Espírito era do seu Pai, a essência que estava nele era do seu Pai, a vida que estava nele era do seu Pai. E eu tenho tudo isso comigo. E eu quero que você tenha tudo isso com você. Eu quero ser um contigo para que nós todos juntos, eu, que sou o irmão, vosso irmão mais velho, para que todos nós também possamos ser um com o Pai. Foi isso que Jesus disse. Mas o unicista isola tudo o resto, fica essa primeira parte aqui. Eu e o Pai somos um. O que quer dizer isso? Jesus é Deus, a própria pessoa de Deus. Não é isso que Jesus disse. Amém, queridos? Amém. Eu e meu Pai somos um. Meu Pai habita em mim. É isso. É isso que faz Jesus e o Pai serem um. O Pai habitava nele. É isso que faz você e o Pai serem um. O Pai habitando em você. Amém. Vê, Deus em Cristo reconciliando o mundo. Jesus era o corpo, o tabernáculo. O que é isso? O homem. Jesus era o homem. Era o corpo, era o tabernáculo. Deus era o Espírito que vivia nele. Então o que é isso? São dois seres distintos aqui. Um que é o Filho, Jesus Cristo, e um que é o Deus que esteve nesse tabernáculo.
Mostra-nos o Pai nos bastará, 56. Eu disse, você falhou em ver isso, Senhora. Deus estava em Cristo reconciliando a palavra. Ele era um Deus homem, ele era Emanuel. Veja, Deus estava nele. Israel, igreja número 4, o Deus homem, Deus estava em seu Filho, reconciliando o mundo consigo mesmo. Eles alegaram que ele era o mágico, o adivinho, o diabo, Beelzebul e tudo mais, mas ele era Deus, Emanuel, habitando entre nós, reconciliando o mundo consigo mesmo. Então veja, Jesus somente poderia ser um Deus homem porque ele rendeu a sua vida a Deus. Não foi o que nós lemos ontem? Eu quero ler isso mais uma vez aqui. O fato de o Filho ter se rendido a Deus é que permitiu que ele se tornasse um Deus homem. Se o Filho não se rendesse a Deus, não se rendesse a Deus, seu Pai, o Pai não poderia habitar nele. Se você não se render a Deus, o Pai não pode habitar em você para que você seja um com ele também. Você tem que se render da mesma forma como o Filho se rendeu. Nós não dissemos isso ontem. Se ele não pudesse dar o exemplo, como é que você poderia fazer isto? Mas se ele fez, é porque você também pode. Deus quer estar em unidade com você, como ele está com seu filho. Mas você vai ter que fazer a mesma coisa que o filho fez. Você tem que se render ao Pai, se render ao Deus, né? Sair do caminho, fazer morrer o eu. Não é isso? Eu vou ler de novo aquela mensagem de ontem, chuva, temporal e serôdia. Jesus era o Filho de Deus, como estávamos falando hoje. Ele era o Filho de Deus, tanto que ele era um homem aos 30 anos. Não temos nenhum registro dele fazendo qualquer coisa até que ele tivesse 30 anos de idade. Por quê? Porque nenhuma medida do Espírito ele estava nele. É o que eu estou tentando explicar para você. Mas no Jordão, toda a medida do Espírito, então, começou a habitar neste corpo. Então, por 30 anos, o irmão Bruno disse, o Filho não fez nada, o homem, Jesus, não fez nada. Amém. O Filho, ele vai dizer aqui, quando ele foi batizado no Jordão por João, então o Espírito Santo desceu sobre ele sem medida. Agora sim. Agora Deus homem ali. Né? Deus em plenitude. Nele habitou a plenitude da divindade, corporalmente. Ele era Emanuel, Deus estava nele. Por que Deus estava nele? Porque ele não havia nascido em pecado e porque ele tinha uma maneira de render-se a si mesmo a Deus. Então, ao se render a si mesmo a Deus, isso possibilitou ao homem, Jesus, se tornar o Deus homem, como a banda aqui está nos ensinando. Ou seja, a sua obediência a Deus permitiu que ele se tornasse Emanuel, Deus conosco. Foi ali no Jordão que Jesus se tornou Emanuel. Ele não era Emanuel antes, porque não tinha uma medida do Espírito no homem ainda. Mas ali no Jordão agora era Emanuel. Antes não. Amém? Temos que sempre treinar isso aqui. Porque o Messias se confunde tudo com isso. Amém. Quando ele foi batizado no Jordão, então o Espírito Santo desceu nele sem medida. E agora ele era Emanuel, Deus estava nele. Por que Deus estava nele? Porque ele tinha uma maneira de render-se a si mesmo. Amém. Então veja, quando João Batista não achou sensato batizar Jesus, veja, João Batista não queria batizá-lo assim, mas Jesus disse, convém que nós cumpramos com toda a justiça de Deus. Porque Jesus sabia que Deus exigia isso dele. E o Cristo tinha que fazer isso em sujeição e obediência perfeita à palavra do seu Pai. Para que então Deus pudesse habitar no seu corpo. Era dessa forma, tinha que passar para aquela mecânica ali do batismo das águas. Mamãe explica isso no mensagem O Selo da Páscoa, 65. Jesus nasceu o Filho de Deus para ser Emanuel. Ele não nasceu Emanuel, ele nasceu para ser Emanuel. Você consegue ver a diferença aqui? Essa linguagem do Mamãe aqui é quase que matemática, é perfeita. Ele não nasceu Emanuel, ele nasceu para ser Emanuel. E quando foi que ele se tornou Emanuel? Você já entendeu, né? Jesus nasceu o Filho de Deus para ser Emanuel. Mas isso não foi na manjedoura, foi depois. A plena expressão de Deus e o homem. E ele o encontrou em perfeita obediência no Rio Jordão. Quando o filho obedeceu, deu o seu sinal de obediência, é aí então que ele mostrou que ele estava apto para ser Emanuel, Deus conosco, Deus homem. Sendo batizado por aquele profeta, e assim que obedeceu e saiu da água, os céus abriram-se para João, e ele viu o Espírito Santo descendo do céu, dizendo, este é meu filho amado, vê, obediência perfeita. O Espírito o buscou em obediência. Foi somente assim que Jesus podia ser agora não apenas homem, como ele era até então, mas agora podia ser o quê? Deus homem, porque ele foi obediente.
Então, por ser obediente a Deus, Jesus se tornou Deus homem. E agora tudo mais obedece a esse Deus homem, tudo. Porque ele obedeceu ao Pai, agora tudo obedece a ele. Tudo está sujeito ao Filho. Amém? Mensagem Cristo Isto, de 51, não temos traduzido. Ele disse, paz, silêncio. Ele era mais que um homem, então. As ondas e os ventos lhe obedeciam. Ele era o Deus homem. Ele era divino, isso mesmo. E quando ele morreu lá no Calvário, gritando, pedindo socorro, meu Deus, meu Deus. Ah, Jesus tem um Deus. Ah, então são dois deuses aqui? É um Deus clamando para outro Deus? Deus! Não. É o Filho clamando para a deidade. O Filho da deidade. Amém? Está claro isso? Amém. Amém. É bom a gente falar isso aqui, porque como registramos, isso vai ajudar os outros que talvez não sabem nada disso, que depois vão assistir o vídeo, vão ouvir o áudio. Amém? Isso aqui é o material que estamos aqui fazendo. Eu sei que você não precisa ouvir isso. Talvez pode ajudar alguma coisinha aqui e ali, mas isso é mais para ajudar a nossa audiência aí, que às vezes chega, né, de primeira viagem, digamos assim, não sabe nada. O que é isso? É mensagem? Isso não é mensagem. Isso aqui é mensagem. Estamos mostrando o que o profeta ensinou. Amém? Então aqui ele vai dizer, as ondas e os ventos lhe obedeciam. Ele era o Deus homem, ele era divino. Meu Deus, por que me abandonaste? Ele era um homem em sua morte. Ah, não foi Deus que morreu lá. Era um homem que morreu. Foi o homem que disse, Pai, meu Deus. Por que ele disse isso? Porque você já entendeu, Deus o deixou lá no Getsemane. A unção, o Pai, o Espírito Santo deixou o seu filho lá. Agora, o homem Jesus estava sozinho ali. Ele era um homem em sua morte. Mas em sua ressurreição, ele provou que ele era o divino Filho de Deus. Deus mostrou estar com o seu Filho. Jesus Cristo, mesmo ontem, hoje e eternamente. Você crê nisso? Eu creio que foi Ele que enviou o Espírito Santo no dia do Pentecostes. Você crê nisso? Amém. Nós cremos nisso. Então, veja, Jesus era o Deus homem por fazer o que Deus queria que ele fizesse. Vou continuar lendo mais aqui. Pode ser repetitivo, mas isso aqui vai te ajudar para algo que eu quero te mostrar mais adiante. Amém? O caminho de Deus que foi feito para nós. 52. Disse, ora, isso provou que ele não era nada além de um homem. Estava chorando. Uma mulher do... Qual era a seita? Que seita pertencia a essa mulher? Vocês se lembram? Ciência cristã, algo assim? Não é isso que dizia? Jesus não era Deus, Jesus era apenas um homem. Eu disse, olha aqui, senhora, ele era um homem, realmente, mas ele era mais que um homem, ele era um Deus homem. Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo, sim, Senhor. Ele veio para fazer a vontade do Pai, não a de si mesmo. Ele andou no caminho provido por Deus, ele nunca olhou para a direita ou para a esquerda, ele fez o que Deus disse para fazer. Ele era o caminho provido por Deus. Então veja, a carne do seu filho era a parte de Deus que estava nesse filho. Deixa eu explicar melhor. A carne era o filho, era o homem, era o tabernáculo, como a Urbana disse, e a parte de Deus era o Espírito do Pai que estava habitando nesse tabernáculo. E você já entendeu isso agora, né? Se algum aqui ainda não havia entendido, se alguns que estão nos ouvindo ainda não haviam entendido, Jesus se tornou Deus ali a partir do Jordão. Outra mensagem, eu sou a ressurreição e a vida. Eu disse, não, ele era Jeová. As pessoas tentam empurrá-lo dizendo que ele é apenas um homem bom, um homem comum. Ele era um homem, mas não era um homem comum. Ele era o divino, Deus manifestado na carne, visto por anjos, pregado, recebido nos céus, assentado à direita do Pai. Certamente, ele era Deus, ele era mais que um homem, ele era um Deus homem, ele era homem na carne, mas era Deus em espírito. Amém. Agora eu vou ler aqui algo que o Urbana diz, que Deus era um ser triuno. Porque eu já expliquei para você que ele usava a mesma linguagem dos unicistas. Deus ele tem os seus ofícios, atributos, né? Que não são pessoas, são manifestações que Deus tinha, que eram atributos que estavam nele. Ok? E ele dizia que por isso Deus era um ser triuno. Ele usava esses termos. Triuno. Nada a ver com trindade de 3 pessoas. Era um Deus triuno. Então, Deus é um ser triuno, composto desses atributos que estavam nele. Porque veja, há sermões que uma banda chama Deus de o Pai Eterno. Isso quer dizer que Pai é um ofício, certo? Sim ou não? E se ele chamou Deus de Pai Eterno, quer dizer que o Pai é um atributo eterno. Você concorda com isso ou não?
Senão, como é que vai ser? Então, os atributos não têm princípio, não têm fim. São atributos que são inerentes a Deus, porque são seus próprios pensamentos, e os pensamentos de Deus são eternos. O profeta não disse isso? Os atributos são pensamentos, e os pensamentos são eternos. Então, quando ele diz que Deus é o Pai eterno e ele cometeu algum erro, não, são um atributo dele. E o atributo, esse ofício de filho que Deus tem, que está sempre nele, isso também é eterno, porque sempre esteve nele. Mas nada a ver com o filho que Deus gerou, que teve um princípio. Veja, há uma diferença entre ofícios e a filiação, aquele ser que Deus gerou. Mas Deus é o ser triuno. Deixa eu ler o que a Romana vai dizer aqui. Perguntas e respostas. Não temos traduzido, eu acho. 15 de maio de 54. Ele era um Deus homem, ele era um ser triuno como eu sou, como você é. Nós somos alma, corpo e espírito. Ele era Pai, Filho e Espírito Santo, na deidade de Deus. Está falando aqui dos atributos de Deus. É isso que vai confundir os unicistas quando leem isso. Ah, então o Filho é só um desses atributos da deidade. Não. Há o Filho que não é deidade, é o homem Jesus Cristo. Mas Deus tem esses atributos que são inerentes à sua essência e à sua natureza. Pai, Filho e Espírito Santo. Por toda a eternidade, você nunca jamais vai ver Deus. Nós já ministramos alguns estudos. Romana diz isso. Deus nunca foi visto, Deus nunca jamais foi visto. Então isso prova que Jesus não pode ser Deus. Porque quem viu, se Jesus fosse Deus, quem o visse não estaria vendo Deus. Então o que eles viram? Eles viram o véu de Deus. E mesmo na eternidade, mesmo teus corpos teofânicos e glorificados, você jamais vai conseguir ver Deus. Deus você não pode ver. Mas Deus sempre vai ser visto quando você contemplar o teu irmão mais velho, o Senhor Jesus Cristo. Deus vai estar manifestado nele. Então Deus sempre vai continuar assim, usando o seu Filho para manifestar e até falar conosco por meio do seu Filho. Porque isso é um atributo que está nele, você nunca vai tirar isso de Deus. E Deus é um ser triuno. Entende? Os unicistas dizem que a filiação vai acabar. Bom, a manifestação de filiação aqui, os ofícios, assim, na Terra até pode ter um limite, mas um dia a Terra vai ser renovada, assim. Vai haver um novo céu e uma nova terra. O que vai ser lá vai ser uma outra coisa totalmente distinta, diferente. Sem limitar a condição lá para o seu tempo. Bom, deixa eu ler aqui. Aqui uma Romana vai dizer o seguinte: ele era um Deus homem. Ele era Pai, Filho e Espírito Santo. Isso é quem ele era. Ele era a própria deidade. Como ele pôde fazer alguma coisa lá, seus próprios filhos chorando por seu sangue, se tivesse sido algo mais, seus próprios filhos chorando por seu sangue, como ele poderia se sentir? Ou os condene ao inferno para sempre, ou dê a sua vida? Ele era Deus dando a vida por seus filhos. A deidade habitava nele. Procure entender isso. Quando Deus entrou no Filho em plenitude, todos aqueles três atributos estavam ali naquele Filho. Era Deus, sem medida, sim, mas Deus só usou um dos seus ofícios, um dos seus atributos naquele corpo, que foi o de Filho. Ele não usou os outros ofícios, porque ali era uma outra dispensação. É um ofício por vez, vou repetir, por tempos distintos. Dispensações, tempos na terra, assim dizia o irmão Branham. Então aqui ele está dizendo que Deus é um ser triuno. Mas veja, o irmão Branham também disse que o homem Jesus Cristo também era um ser triuno. Mas de que forma? Como que Jesus também é um ser triuno? De que maneira? Da mesma maneira que Deus? Não exatamente. O irmão Branham diz que o homem Jesus Cristo, ele tinha o corpo, o tabernáculo, e ele também tinha uma alma, também tinha o seu espírito. O seu espírito não era o Espírito Santo. Era o espírito do Filho. Bambani disse que Deus tinha isso, que o Filho Jesus Cristo tinha o corpo, tinha a sua alma e tinha o seu espírito. Então isso fazia dele também um ser triúnico, ou triuno melhor, de uma certa forma, mas não como Deus. Você está conseguindo entender isso? Vamos ler, porque eu vou usar a linguagem que o Bambani usou aqui. Uma vida escondida. Não temos traduzido esse aqui. 6 de outubro de 55. Deus habitou em uma casa de 3 cômodos, que é o tabernáculo do homem Jesus Cristo. Quando Deus esteve aqui na terra, ele ocupou uma casa de 3 cômodos: a alma, o corpo e o espírito de Jesus Cristo. Então veja que o Filho também é um ser triuno. Então quando Deus habitou no seu Filho, Rio Jordão, o que você tinha lá? O Deus triuno, com todas as suas medidas, toda a medida deles, todos os seus atributos, Pai, Filho e Espírito Santo, encarnados nesse outro ser triuno, que também tem uma casa, um tabernáculo, é uma casa com 3 cômodos. Deus encheu o corpo, Deus encheu a alma, Deus encheu o espírito do seu Filho com o seu espírito. E com todos os seus atributos nele. Para que ele pudesse ensinar, para que ele pudesse pregar, para que ele pudesse fazer sinais, para que ele pudesse curar.
limpar leprosos, pegar 5 biscoitos e multiplicar, porque agora era Deus homem ali. Um Deus triuno manifestado em um homem triuno, como eu e você somos também. Todos nós temos corpo, alma e espírito. Então, o Filho tinha a sua alma, e há um sermão que uma diz assim: a alma de Cristo foi a alma dada por Deus. Então, a alma de Cristo não é a alma de Deus. Deus deu a alma para o seu Filho Jesus. Deus deu o Espírito para o seu Filho. E depois Deus, que é Espírito, entrou e ocupou tudo isto. E usou para a sua obra. Amém, queridos? Amém. Então veja aqui. Vou ler outro sermão. O maníaco de Gadara, de 54. Jesus disse, quando ele esteve aqui na terra, assim, eu não faço nada por mim mesmo. Não sou eu, é meu Pai. Ele habita em mim. Agora, a Bíblia dizia que o Deus Pai estava no Cristo Filho, reconciliando o mundo consigo mesmo. Vê? Então, ele era mais que um homem. Ele era um Deus homem. Ele não era um homem de Deus, era o Deus homem. Ele foi Deus feito carne para tirar o pecado. Essa é a única maneira que poderia ser. Deus teve que sofrer, e Deus não poderia sofrer a penalidade do seu próprio julgamento, a menos que ele fosse feito carne, porque Deus é imortal, ele é um espírito. Jesus disse em João 4, Deus é um espírito, e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. E o espírito não poderia sofrer a morte, mas o espírito de Cristo sofreu. Ele disse, Pai, nas tuas mãos entrego o meu. Esse espírito pode sofrer a morte, porque ele devolveu para Deus. Não devolveu para si mesmo. O pai do unicismo noeto dizia que foi o próprio pai, Deus, que morreu na cruz. Então, ele estava ensinando que ele praticamente cometeu suicídio, algo do tipo assim, porque como é que Deus vai morrer a si mesmo? Como é que Deus vai poder se matar? Deus não pode morrer. Por favor, Jesus não estava entregando o seu espírito para si mesmo, estava entregando para Deus, para a divindade. Amém. Deus não estava mais nele. Então, nós temos o espírito, onde é que você estava lendo aqui? Deus é espírito. Amém. E o Espírito não enviou, e o Espírito não poderia sofrer a morte que o Espírito havia pronunciado. E o Espírito não enviou um profeta para tomar seu lugar. O Espírito não enviou um homem bom para tomar o seu lugar. O Espírito veio em carne para substituí-lo. Isso mesmo. Deus tomou o lugar de um pecador e morreu no seu lugar. Agora o mamãe está dizendo que Deus morreu? Como é que é isso? Ele não disse antes para nós que ali era o homem que morreu? Quando morreu, ele provou que era um homem. Mas quando ressuscitou, Deus estava nele. Mas por que agora está dizendo que foi Deus que morreu? Isso não confunde os unicistas? Veja, se eles não têm um bom treinamento, e é só a doutrina, meus queridos, é só a doutrina que endireita isso aqui para você. Porque ele está usando as mesmas linguagens dos unicistas. Ele gostava de usar esses termos, sem nenhum problema. Mas você nunca pode interpretar do jeito que o unicista interpreta. Não use as lentes do unicismo para entender essas coisas, essas declarações que ele está fazendo aqui. Quando uma banda disse que Deus morreu, ele estava falando que Deus estava ali representado no seu Filho. Porque é isso que o Filho Jesus Cristo era, um representante de Deus. Outra mensagem aqui, a cura da filha de Jairo. Sim, ele era um Deus homem, ele era divino, o divino nascido da Virgem, o Filho do Deus vivo. Amém. Veja, as obras não eram feitas pelo homem Jesus, sim? Não era ele que fazia os sinais. Era o Deus que estava nele. Estou sendo repetitivo, sim? Mas eu vou repetir. Isso vai te ajudar mais adiante. Outra mensagem, a ele ouvi. Ele era um homem, sim, mas ele era o Deus homem. Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo. O tabernáculo de Jeová, que é um homem, aquela casa de 3 cômodos. Alma, espírito e corpo. Não sou eu que faço as obras, é meu Pai que habita em mim, disse o Filho. Ele faz as obras, não sou eu. Não sou eu, o homem, o Filho, que faz as obras. Mas o Deus triuno que está em mim é que está fazendo essas obras. Mostra-nos o Pai nos bastará de 53. Como eu disse naquela outra noite, quando Deus estava lá fora no barco, naquela noite, a mulher disse, por que aquele pequeno barco velho foi jogado assim? Era o homem que estava dormindo, mas era Deus quem podia parar as ondas. Foi o homem que chorou indo ao túmulo de Lázaro, mas foi Deus que ressuscitou os mortos. O homem, Cristo Jesus, chorou. Ele era o homem, mas o Deus que estava nele poderia falar com os mortos e viver novamente. O homem que estava em Cristo Jesus, ele mesmo,
podia ter fome e querer algo para comer em volta daquela árvore, mas o Deus homem que estava nele podia tomar 5 biscoitos e alimentar 5 mil. Deus estava em seu filho. Ela disse, não deixe que ninguém lhe diga, ele era um filósofo, ele era um bom homem, ele era um profeta. Ele era Deus. Isso exatamente quem ele era. Eu creio em sua deidade diretamente. Então veja, o homem Jesus Cristo era aquela obra perfeita de Deus, a obra-prima perfeita de Deus, que Deus fez para poder se manifestar. Há alguns sermões do Mombrana onde ele diz que Deus não pode ser uma criação, Deus não foi criado, mas o seu filho ele foi uma criação. Ou seja, quando Deus criou o corpo de carne para o seu filho, quando ele criou a célula sanguínea, o sangue, aquilo ali era uma criação de Deus, era um sangue criativo de Deus, era o sangue de Deus. Então o Mombrana dizia que ali era Deus tendo como um princípio. Deus não pode ser criado, Deus não é uma criação, mas em Jesus Deus foi uma criação. O Mombrana ensinava isso, é uma teologia dele, Trinitário não ensina isso, nem o unicista creio ensina isso, mas o Mombrana ensinava isso. Então quando o filho nasceu ali, ele era como se fosse um Deus criado. Por que isso? Porque todos os atributos de Deus também estavam, de certa forma, reduzidos naquele corpo de carne. Por isso que ele nunca pôde sofrer corrupção. Deus salvou, Deus preservou aquele corpo. Era Deus uma limitação em atributos, não era Deus reduzido, não era a própria pessoa de Deus reduzido, mas seus atributos estavam reduzidos naquele corpo de carne. Deus veio naquele ventre, moldou o corpo, e depois seu filho vem e ocupa aquele corpo. E aquilo ali é uma criação. A mamãe diz que é uma criação de Deus. Então, Cristo, o Filho, podia ser Deus, Deus nascimento, só nesses termos. Mas a própria pessoa de Deus não estava naquele corpo. Mas ele foi, desde o princípio, uma manifestação de Deus. O Cristo sempre foi uma representação de Deus. A mamãe disse que ele era aqui a obra-prima, não é isso? A obra-prima de Deus. Amém. Deixa eu ler outra mensagem. A ressurreição de Lázaro. Eu disse, olha senhora, ele poderia ter sido homem quando estava chorando, mas quando eu disse Lázaro saia, e um homem que tinha espaço em branco na fita, retornou morto, e Cristo reconciliando consigo o mundo, ele era mais que um homem, ele era um Deus homem, ele era Deus naquele homem, ele estava se personificando aqui em seu filho. O que o Mambrana está dizendo aqui? Personificando, em inglês personifying, quer dizer que Deus estava ali representando, ele estava assumindo um papel de filho, no seu filho, ele precisa do filho para usar o seu ofício de filho, amém? Irmãos, eu li todas essas semanas aqui só para chegar aonde eu queria, que é um livro do Mombrana, o livro das 7 eras da igreja. Todos os amantes da mensagem gostam de citar esse livro, em especial essa parte que eu vou ler aqui, que é o que os pastores unicistas mais gostam, para tentar provar que o Mombrana ensinou a doutrina de Noeto, do só Jesus, de que Jesus era a própria pessoa de Deus. Eles usam isso aqui, só que eles só leem isso aqui para a sua audiência, para os seus tabernáculos, e tiram tudo fora do contexto. O que eu vou fazer agora é ler para você que está aqui no livro das eras, mas eu vou ler para você o que depois o profeta vai dizer mais adiante. Eu vou contextualizar o que ele está dizendo. Ok? Isso aqui está na página 303. Sabemos com segurança que Jesus é Deus, o próprio Deus. Aí os unicistas da mensagem pegam aqui isso aqui e dizem, veja, Jesus é a própria pessoa de Deus. Não existe um outro ser distinto. Não, Jesus é o próprio Deus. Está aqui, está claro. Eles gostam muito disso. Quem de vocês já não ouviu isso aqui? Por favor, desde quando eu conheço a mensagem, eu vejo aí os ministros pregando e até os pregadores virtuais de Facebook, cito isso aqui. Jesus é Deus, aqui está a prova, livro das eras. Sabemos com segurança que Jesus é Deus, o próprio Deus. Agora, vamos ler mais adiante, não vamos ficar só com isso aqui. Porque mais adiante ele vai explicar por que ele é o próprio Deus. Isso está no livro das eras, é a parte que eles não querem ler, e que nós estudamos até aqui. Mais adiante, depois o Mambrana vai dizer, ele é o Criador, eis que corpo, ó Pai, me preparaste. Deus, não Maria, proveu aquele corpo. Maria foi incubadora humana e esteve grávida daquele santo filho e o deu à luz. Era um Deus homem. Amém? Amém. Eu li vários sermões falando
Umbanda falando que Jesus era um Deus homem. E ele explica por que ele era um Deus homem. Porque a plenitude de Deus estava no homem, porque Deus, o seu Espírito, estava naquele homem, e é isso que fazia Deus, ou melhor, o Filho, o homem, Deus. Então, quando o Umbanda aqui está dizendo Jesus é Deus, o próprio Deus, o que ele está querendo dizer com isso? Que o Filho, o ser do Filho, é a própria divindade? Não. O que ele está dizendo é que nós vimos agora o tempo todo até agora, que Jesus era Deus porque era Deus homem. Deus estava no Filho Jesus Cristo, homem. Então, nunca leia isto aqui, meus irmãos, isolado do resto. No próprio livro das Eras, o profeta faz questão de dizer as coisas que estão escritas aqui, e há outras coisas que eu deveria dizer, mas você só vai entender se você ouvir as fitas. Então, o profeta mesmo aconselhou você nunca ler o livro das Eras isolado das fitas. Leia o livro, mas leia o restante, ou ouça as fitas do Umbanda, para você ter o quadro completo. Ele diz, há coisas que eu não posso falar aqui no livro. Não vou escrever tudo aqui, mas ouça as fitas. Está lá no livro. Eu não sei se eu tivesse separado para você. Procure isto. No próprio livro diz, ouça também as fitas para você ter um entendimento completo. Então, se você ficar só com essa afirmação aqui e isolado do contexto, você vai entender que Jesus é o próprio Deus. E é isso que estão fazendo dele. E é assim que a mensagem está sendo pregada. Desde quando a mensagem começou a ser pregada no Brasil, ela foi ensinada dessa forma. A mensagem foi pregada errada desde o princípio. Desde o princípio. Não é triste isso? Por isso que não tem como alguém se gloriar. Eu estou na mensagem há 50 anos. Irmão Diógenes, há 50 anos que eu estou nessa mensagem. Meu irmão, essa mensagem começou errado, meu irmão. Essa mensagem começou errado. Eu vou ter que concordar com o irmão lá, um ministro que estuda conosco e que ministra lá em Jundiaí. Ele disse, ele foi enfático, mas tem que falar a verdade. A mensagem não veio no Brasil nos anos 70. A mensagem não veio no Brasil nos anos 80. A mensagem não veio no Brasil nos anos 90. Até os anos 90 nós não tínhamos mensagem. Não tínhamos. Nós tínhamos uma fé híbrida. Era só o que nós tínhamos. Porque todo mundo misturou. Nós só hoje conseguimos ter mensagem porque nos separamos da misturança que fizeram aí. Amém. Não foi que estudamos ontem? Separa-te dessa coisa. Fuja dessa confusão. E Deus te esclarecerá. Amém. Agora, vamos ler um pouco mais? Agora você está entendendo por que Jesus é o próprio Deus? Eu e você, todos nós sabemos que Jesus, sabemos com segurança, sim, irmão Brana, que Jesus é Deus, o próprio Deus. Todos nós sabemos, porque ele era Deus homem. Deus estava no homem, Jesus. Agora vamos ler um pouquinho mais. Essa é a parte que eles não gostam de ler para os seus tabernáculos. Vamos lá, vamos mais adiante. Nós lemos tudo. Olha o que vai dizer mais adiante. O profeta vai dizer assim, ele era o Deus homem, ele era o Filho de Deus, ele era a nova criação. O homem e Deus se encontraram e se uniram. Quando foi que Deus e o homem se encontraram e se uniram? Que amanhã eu estou dizendo para vocês isso. Não foi lá no Jordão? Foi lá no Jordão que o Deus e o homem se encontraram. Ele não está dizendo agora exatamente isso aqui. Mas aí ele disse, vai para as fitas, você vai entender. Não isole a coisa. Junte tudo. O homem e Deus se encontraram e se uniram. Por seu próprio, ele foi o primeiro dessa nova raça, ele é a cabeça dessa nova raça. Por seu próprio decreto, ele escolheu os membros desta nova criação. Ele os predestinou para filhos de adoção, segundo o beneplácito da sua vontade. Por sua onisciência e onipotência, ele fez isto acontecer. De que outra maneira ele poderia saber que estaria no meio da igreja, recebendo glória de seus irmãos, se ele não garantisse? Seus irmãos. De quem que o irmão aqui está falando? Veja, é o mesmo texto aqui. Ele está falando do mesmo lá que ele disse que era o próprio Deus. Jesus, Deus, sabemos que Jesus é o próprio Deus. Aí depois lá, mais adiante, ele diz que nós somos seus irmãos. Do que o irmão aqui está falando? Que nós somos irmãos de Deus? É isso? Algum de vocês aqui, em algum momento, alguma oração, diz, meu Deus, meu irmão Deus, olha, me abençoe. Você fez uma oração desse tipo? Meu irmão, você não é irmão de Deus. Deus não é teu irmão. Deus não tem irmãos. Deus não tem pai. Quando ele diz aqui seus irmãos, de quem que está falando? Daquele homem que era Deus, porque ele era o Deus homem. Amém. Pega todo o texto para você ver de que maneira que ele era Deus. Mas ao mesmo tempo ele era o homem, e nós somos irmãos deste homem. Que é Deus, porque Deus está nele. Nunca chame Deus de teu irmão. Ele não é teu irmão. Ele é nosso Pai. Amém, igreja?
Vou ler minha nota aqui. Pode Deus que não tem um pai ter irmãos? Não. Então será que o irmão Branham está dizendo que somos irmãos de Deus? Não. Poderia você chamar Deus de meu irmão Deus? Tem misericórdia de mim? Não. Por favor, né? Nós não somos irmãos de Deus, nós somos filhos de Deus. Nós somos irmãos do homem Jesus Cristo. Nosso irmão mais velho, primogênito entre muitos irmãos. Não foi o que Paulo disse? Nós voltamos para a fé apostólica. Nós não estamos mais misturando as coisas como eles fizeram. Amém. Deixa eu ler outra mensagem. Jesus Cristo é mesmo ontem, hoje, eternamente. E com uma condição tão instável como a atual, como a fé pode descansar? Você tem que voltar para a Bíblia. É isso que nós estamos fazendo aqui. É isso que nós fazemos. Voltar para a verdade. E quando Jesus, o filho de um carpinteiro, fisicamente falando, quando ele veio à terra aqui, isso é tudo que ele sabia, e no dia em que João batizou, Deus o vindicou. Ou seja, Jesus cria nas Escrituras que ele era o Filho de Deus, e depois Deus confirmou as Escrituras e vindicou isso quando Deus o selou, não é isso? E o encheu com o seu Santo Espírito. E Deus falou do céu, João viu ele vir na forma de uma pomba e disse, este é o meu filho amado, em quem tenho o prazer de habitar. A tradução correta é, em quem tenho o prazer de morar. Jesus, imediatamente ungido com Deus. Até então ele não tinha unção de Deus ainda. Lembra como a Bruna disse? Por 30 anos ele não fez nenhum sinal, não é isso? Então ele não era Deus homem ainda. Amém? Mas agora ele está sendo Deus homem. Agora nós sabemos que Jesus é o próprio Deus. É isso aqui, o contexto é isso aqui. Agora aqui Deus, no Jordão, se encontra com o seu filho. Em quem tem o prazer de morar? Jesus imediatamente ungido com Deus. Ele era apenas um homem até aquele momento, mas agora ele se torna Deus homem. Ele era só um homem até aquele momento. Desde quando o filho nasceu, era Deus ali que nasceu? Não. Era um homem que nasceu. Que coisa mais clara que isso, irmãos? Não temos sermão traduzido. Ele era um homem até o Jordão. Ele não era Deus homem, mas agora no Jordão Deus entra no homem. E agora ele é Deus homem. Sabemos seguramente que ele é Deus homem. Amém? Agora sim o Pai entrou, o Pai habitou nele. Aí você vê os unicistas dizendo, não, mas os magos adoraram Jesus, então isso prova que ele era Deus. Vamos lá. Os magos não adoraram Jesus porque pensavam que ele fosse Deus. Nem os discípulos adoraram Jesus pensando que ele fosse Deus. Adoraram Jesus como que ele era. As Escrituras dizem que os apóstolos se curvaram e disseram que ele era o Filho do Deus Altíssimo. Adoraram por isso, por ele ser isto. Os magos não tinham o Espírito Santo, não tinham revelação nenhuma. Vocês querem fazer dos magos mais santos que os próprios apóstolos? Os magos não tinham revelação, eles não estavam ali adorando o menino. A palavra que está lá no grego é proskunel, que é traduzido por adoração, mas também se traduz por prestar homenagem, por prestar reverência. Foi o que os magos fizeram. Eles prestaram a sua reverência ao menino Jesus. Há uma tradução de Bíblia que até está correta, a tradução da Bíblia Jerusalém, se não me engano. Lá diz que os magos reverenciaram, homenagearam. Essa é a palavra que eles traduziram. Como as Bíblias foram traduzidas por trinitários, eles gostaram mais dessa tradução, por adoração, e não está errado. Mas quando eles traduziram dessa forma ali, então eles pensam que Jesus está sendo adorado como Deus. Não, eles não estavam reconhecendo Jesus como Deus. Até os homens possuídos por demônios adoraram Jesus, mas diziam, tu és o Filho de Deus Altíssimo, o que tu veio fazer comigo, conosco antes do tempo? Eles sabiam que Jesus era o Filho de Deus. Os teus demônios sabem disso. Então, se você faz dos magos santos de tal forma que eles tinham a revelação de crer que eles entendiam que Jesus era Deus, então você vai ter que fazer tudo o resto que os magos faziam. Esses magos não tinham revelação nenhuma. Eles apenas tinham o entendimento de que as profecias estavam ali se cumprindo, de que Deus ia enviar o Messias. E eles prestaram a sua homenagem, sua reverência ao Messias, como o Filho de Deus. Mas depois que eles saíram dali, cada um daqueles magos foram adorar os seus deuses, nas suas próprias terras. E os magos, eles não enterravam os seus mortos, deixavam os seus mortos, os seus parentes, quando morriam, eles deixavam suspensos, as carnes dos mortos suspensos para ser comidos por abutres. Eles não enterravam os mortos. Aí se você vai crer que os magos adoravam Jesus porque ele era Deus, porque eles tinham essa tamanha revelação, então faça o resto que os magos faziam, se você pensa que os magos têm revelação. Não enterre, não sepulte mais os teus parentes.
Coloque suspense para os adultos comer, porque é isso que os magos faziam. Veja a insanidade do povo da mensagem, que pensa que eles estão aqui adorando Jesus como Deus, porque eles tinham uma revelação. Eles não tinham uma revelação que Jesus era Deus. Eles estavam apenas prestando reverência e homenagem ao Filho de Deus. É isso que eles sabiam que Jesus era, o Messias. Amém. Irmãos, eu tenho muita coisa aqui, eu acho que eu vou começar a cortar alguma coisa para não tornar mais extenso esse estudo. Amém? Mas quero ler aqui para você, João capítulo 1, versículo 1 a 2. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Você sabe que aqui onde diz palavra é logos, não é isso? No grego. E logos, não explicou para você, é pensamento expressado. Então, no princípio, Deus pensou algo, sim, e depois o que ele fez? Ele falou, porque aqui não é mais um pensamento apenas, agora é palavra. O que quer dizer então? É uma palavra falada, sim? E então, Umbanda disse que Deus tinha o seu filho, Deus gerou o seu filho, ele disse que era aquele logos que saiu de Deus no princípio. É essa palavra aqui, no grego está lá logos. Então, o que João aqui está dizendo é que no princípio Deus gerou o seu filho, Deus pensou o seu filho, Deus tinha o seu filho em mente, mas houve um dado momento que ele falou, ele verbalizou, e agora seu filho vem à existência. É disso que João aqui está falando. Aí depois ele vai dizer, e a palavra, o logos, não é isso? O pensamento expresso, o filho, estava com Deus. A palavra com no grego é prós, que quer dizer estar ao lado de, junto de. João aqui está dizendo que este filho que Deus gerou estava junto de Deus, tendo companheirismo com Deus. É isso que ele está dizendo. Aí depois ele vai dizer uma coisa que confundiu os católicos, confundiu os trinitários e os unicistas. Ele vai dizer, e a palavra era Deus. Como? Porque Deus se manifestou através deste filho. Ali o corpo que Deus deu para o seu filho era um corpo teofânico, que Deus estava nessa teofania também. Sim, Deus estava ali. E depois João vai dizer mais, ele estava no princípio com Deus. Quem estava no princípio com Deus? Me diga. Quem? Quem estava no princípio com Deus? Me diga. O Senhor Jesus Cristo. Porque, veja, eles dizem que ali é o próprio Deus, a palavra é Deus, né? Mas então, Deus estava com Deus? Né? Vamos traduzir a palavra e logos como sendo a própria pessoa de Deus. Então, como é que fica isso aqui? Deus estava no princípio com Deus. Você vê a loucura aqui? Você vê quem são os verdadeiros unicistas? Quem são os verdadeiros dualistas? Os unicistas que tentam fazer de Jesus o que ele não é. Então, quando a palavra diz, o Evangelho diz que Jesus, a palavra, o Logos, é Deus, é porque este Filho estava tornando Deus conhecido ali. Deus, por meio do seu Filho, estava sendo revelado, manifestado através do seu Filho. Primeiro Deus se manifestou numa teofania, e depois Deus quis se manifestar em um corpo feito de carne. Sempre Deus usou o seu Filho. Deus sempre quis dessa maneira. Deus sempre usou o seu Filho para se manifestar. Então, quem olhasse para aquele Logos que saiu de Deus lá no princípio, estava olhando para quem? Para Deus. Quando você contemplar o Filho lá no novo céu e nova terra, quem você vai estar contemplando? Deus. O alfa e o ômega. Isso não muda. É assim. É disso que João aqui está falando. Mas alguns confundiram tudo, meus queridos. João diz, ele estava com Deus. Quer dizer, é um ser que está com outro ser. E esse ser não está refletindo nada mais a não ser o próprio Deus. Embora diz que Jesus não veio para dar a conhecer a si mesmo, ele veio para dar a conhecer e a revelar o seu Pai, Deus. Amém? Amém. Amém. Veja, esta palavra que estava com Deus então no princípio não era Deus estando consigo mesmo. Não. Ou um outro Deus com Deus. Mas era o seu filho que fora gerado e que estava com seu pai. Esse filho era um reflexo, era uma imagem expressa do Deus invisível. O filho é a imagem visível do Deus invisível, que o profeta diz que você nunca viu, nunca jamais poderá ver. O filho era o Logos, ou seja, um pensamento expresso, falado, e como disse o Mombrana, a palavra falada é o próprio Deus em ação. Você sabia disso? A palavra falada é Deus em ação. Vou ler uma mensagem que diz isso. Deus escondendo em simplicidade. Esse Espírito Santo é um Criador. Ele faz as coisas acontecerem porque ele fala a palavra. E a palavra falada se torna Deus em ação. Entende por que lá no Evangelho João disse que a palavra era Deus? Porque ali era Deus em ação.
Era o Filho sendo gerado, manifestando a ação de Deus. Porque foi por meio do seu Filho que Deus criou, que Deus fez todas as coisas. Não foi o Filho que criou, foi Deus. Deus é o Criador. Amém, irmãos? Então, irmãos, para nós já concluir esse estudo aqui, só quero chamar a atenção para alguns sermões onde o Umbanda vai dizer para você que Jesus era o representante de Deus, como eu disse antes. Porque veja, se é verdade que por um lado Jesus se tornou Deus homem quando Deus entrou naquele corpo, na verdade, queridos, desde antes, desde o seu nascimento, Jesus já estava representando Deus de uma certa forma. É por isso que também quando Jesus morreu, o profeta dizia que Deus morreu, de que maneira? Deus sendo representado ali no seu Filho na cruz. Então Jesus sempre foi uma representação, ele foi uma imagem de Deus. Ele foi uma imagem de Deus, independente se Deus, a pessoa de Deus estava nele ou não. Quando o Filho nasceu, ele era uma imagem de Deus ali. Sim, ainda que a pessoa de Deus não estivesse nele. O profeta disse, eu li aqui para você, ele era apenas um homem até então. Mas ele era a imagem de Deus. Você sabia disso? Ele era a imagem de Deus. Ele era um representante de Deus. Mas quando Deus entrou nele, então ele pôde assumir a posição de Deus homem, como ele estava assumindo. Mas Deus sempre foi representado no seu Filho dessa forma. Primeiro em teofania, mas depois em carne. Em que momento? Só lá no Jordão? Não. Desde o nascimento, ele já foi um representante de Deus. Deus estava representado ali. Como Umbanda disse em alguns sermões, ele era o princípio da criação de Deus. Deus em criação. Então aquele corpo que Deus criou lá, era o Deus ali sendo criado, mas numa representação carnal. Porque a própria pessoa de Deus só entrou no Jordão. Pode ser um pouco confuso, e aí talvez você dê um pouco de crédito, por que os irmãos se confundem tanto com isso? Mas aí eu tenho que dizer mais uma vez, é a doutrina que coloca todas essas coisas em ordem para você. Quando você entende isso aqui, que Cristo era uma representação de Deus, então você entende por que uma banda diz que lá na manjedoura Jeová chorou, Jeová brincou, ele vai dizer Jeová orou, Jeová morreu, ele diz isto. Como? Em representação Jeová nasceu, em representação Jeová morreu. Cristo foi uma representação de Deus. Vamos ler alguns sermões onde o profeta fala isso? Eu sou a ressurreição e a vida de 52. Portanto, não, ela sabia, e ela correu até ele, olha para ela, eu amo isto. Ela correu, esta linda jovem donzela judia caiu aos seus pés e disse, Senhor, isso é o que ele era. Aí está o seu título. Eu creio que tu és o Senhor. Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Olha para isso. Toda escuridão, todas as dúvidas, todos os medos, tudo havia partido. Ela estava com Jesus, então. Ela sabia que se Deus estava em seu profeta, Deus estava em seu filho. E esse era o representante de Deus. Jesus era o representante de Deus. A palavra representante, de acordo com o dicionário, quer dizer uma pessoa que age legalmente em nome de alguém. É um mandatário, representa alguém que representa algo ou alguém e age em nome dessa pessoa ou coisa, que pode representar, que se toma como modelo, produto representante, que pode agir em nome de outra pessoa. Então foi por isso que Jesus disse, eu vim em nome de meu Pai. Lá em João 5,43, era o seu representante. Por que isso? Porque ele veio à Terra como o representante de seu Pai. Então, se essa palavra não perdeu seu significado, será exatamente isso que Jesus foi em carne humana, de acordo com o profeta. Jesus não era Deus quando ele nasceu e nem quando morreu, mas Deus estava o tempo todo sendo representado no seu Filho, tanto no seu nascimento como na sua morte. Por isso você pode dizer que Deus nasceu. Por isso você pode dizer que Deus morreu. A própria pessoa, não, Deus não pode nascer, Deus não pode ter princípio, Deus pode morrer, Deus não pode morrer. Mas no seu Filho, como seu representante, ele pôde passar por tudo isso. Amém. Outra mensagem, a ressurreição de Lázaro, também não temos traduzido, 53. Ela disse, Senhor, sim Senhor, creio em cada palavra disso, creio que tu és o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. Ela não cria que ele era o próprio Deus. Aí está o representante de Deus.
Aqui está uma mulher de coração partido, há um homem morto deitado por lá, esta mulher de coração partido, com plena fé está vindo, reconhecendo este dom de Deus aqui, o Filho de Deus, o maior dom já dado ao mundo, dando-lhe seu título correto, dando-lhe sua adoração correta, dizendo, eu creio que tu és o Filho de Deus. A adoração correta, diz o profeta, não estava adorando como Deus, ninguém adorou Jesus como Deus. Todos prestaram a Jesus, os apóstolos, até os magos, talvez, uma adoração correta, de que ele era o Filho de Deus. Dando-lhe sua adoração correta, dizendo, eu creio que tu és o Filho de Deus. E tudo quanto pedires a Deus, Deus vai dar a você. Algo tem que acontecer. Disse, sim, Senhor, eu creio que tu és o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. Amém. Outra mensagem, a ressurreição de 53, aí está a questão, aí está essa mulher no lugar certo, as engrenagens estão vindo bem juntas, aí está diante do representante de Deus. Ela tem um desejo no seu coração, e ela tem um homem certo, no lugar certo, a atitude certa, e ela está confessando, tu és exatamente o que tu disseste que era, tu és o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo, e eu creio que tudo o que pedires a Deus, Deus te dará. Por que ele tinha que pedir para Deus? Porque ele é Deus. Mas se ele pedisse para Deus, a mulher disse, Deus vai dar a você. Né? Porque tu és o seu representante. Aham. Agora veja, Deus deixou seu filho no Getsemane. Eu não disse isso? Está aqui, eu tenho aqui a mensagem. Adoção número 2. Quando ele foi chicoteado, Eloi, Eloi, Deus meu, aquele era o homem. Por que me desamparaste? Por que me abandonou? No jardim do Getsemane, a unção o deixou, você sabe. Ali Deus o deixou. Então não foi Deus que morreu. Mas como? Se uma banda diz que Deus morreu? Deus, na sua representação, na sua imagem visível. Deus, a pessoa não estava mais ali, mas o Filho continuou sendo a imagem visível de Deus, a representação visível de Deus. Deus em criação. Amém? Não foi um óvulo humano, não foi um espermatozoide humano, foi Deus que criou tudo. Era uma criação de Deus, uma criação de si mesmo, disse o profeta. Era Deus ali manifestado, em uma certa medida, representativamente. Embora você já entendeu tudo sim, Deus mesmo, a pessoa de Deus, só veio ali no Jordão para fazer dele Deus homem. Então veja, desde quando o Filho surgiu, ele foi o representante de Deus, pois foi para isso que Deus o gerou. Para ser o seu representante perfeito em todos os sentidos. Então, ao criar um corpo de carne para esse mesmo Logos, porque Deus primeiro se tornou representante através daquele Logos que Deus gerou, mas Deus depois também criou um corpo de carne para este Logos, para esse mesmo Filho. E ao criar um corpo de carne para esse mesmo Logos, seu Filho passou agora a ser um representante de Deus também entre os homens, e agora em uma forma humana e visível. Portanto, foi pelo nascimento de Jesus que Deus representativamente nasceu. E foi pela sua morte que Deus representativamente morreu. Porém, não foi Deus quem nasceu, nem foi Deus que morreu, mas foi o seu Filho Jesus Cristo, o homem. Amém, meus queridos? Tenho mais algumas notas aqui, mas acho que posso concluir por aqui. Você já está entendendo. Posso ler essa aqui, só essa parte aqui. Mensagem, vivendo, morrendo, sepultado, ressuscitando, vindo, 59. Davi, 800 anos antes que isso acontecesse, gritou com a mesma voz que ele exclamou no Calvário, Deus meu, por que me desamparaste? Que coisa terrível que o pecado faz. Ele separa o homem de Deus, e ele era a oferta pelo pecado, que tinha de ser oferecida por nossos pecados. E ele foi separado da presença de Deus. Não era Deus que estava ali pregado no madeiro. Ele foi separado da presença de Deus. Não era Deus que estava ali. O pecado havia separado. Deus colocou nossos pecados sobre ele. E ele foi separado de Deus. E foi por isso que ele clamou, por que me desamparaste? Amém? Veja, mas ele tinha que ser Deus, ele tinha que ser mais do que homem na composição. Deus morreu, ele vai dizer aqui. Como? Como que Deus morreu? Se ele acabou de dizer que ele estava separado da presença de Deus. Como que agora vai dizer que Deus morreu? Em representação.
Ele era a imagem de Deus ali representada, a imagem visível. Mas Deus já o havia desamparado, a unção já o havia deixado. Amém, meus queridos? Pode ser um pouco cansativo isso tudo, mas não há outra forma de nós tentarmos pôr todas as coisas em ordem, alinhado. Porque quando você faz isso, você começa a ter uma confissão de fé correta. Você tem que amar a Deus, você tem que servir a Deus, mas você tem que saber em quem você está confessando, em quem você está crendo. Como eu tenho dito para alguns irmãos, eu acho que foi ontem, Deus não quer isso de você. Deus não quer que você o ame, o adore, sem que você o conheça. O seu amor nunca vai ser sincero por Ele. Como você pode amar alguém que você não conhece? Você tem que conhecer Deus para amá-lo. Você tem que conhecer a sua palavra. O que eu quero dizer com isso para você? Quanto mais você conhece a palavra, mais você ama Deus. E mais do que isso, o teu amor será sincero. Não estou dizendo que aqueles que não conhecem a palavra não amam a Deus. Amam, sim, e até adoram. Mas o Mano diz que muitas das suas adorações são falsas, são adorações em vão, porque são baseadas em uma tradição de homens. Mas quando você conhece a palavra, a tua adoração não é mais vã. Você adora a Deus porque você sabe quem Ele é, porque você o conhece pela sua palavra. E isso aqui que eu li para você, esses sermões do irmão Branham aqui, não é uma doutrina de um homem. Só o que o profeta diz para você aqui é o que está na Bíblia. O que eu sempre tenho dito é que essas mensagens, essas fitas, traz luz para o que está nas Escrituras. Amém, meus queridos? Amém. Amém, graças a Deus. Vamos colocar de pé. Vamos falar com o Senhor uma palavra de oração. Precioso Deus, querido Pai, te agradecemos, Senhor, por esse tempo em que tivemos. É uma aula, Senhor, da escola bíblica, onde sempre nessa ocasião Tu nos permite colocar essas coisas em ordem, como há pouco dissemos. Porque a Tua doutrina, Senhor, nos ajuda a colocar todas essas coisas no devido lugar. Tudo que fizemos aqui, Senhor, foi que nós também meditamos o que o Teu próprio profeta disse ontem, que temos que ajustar as duas miras para acertar no alvo, para termos uma confissão correta, certeira. Teu profeta disse que se nós não tivéssemos esse conhecimento, nós não poderíamos passar da primeira base, assim ele expressou, e nós entendemos, nós cremos nisto. Porque se nós não tivermos esse entendimento, como nós poderemos nascer de novo? Porque o teu profeta disse que o novo nascimento é a revelação da pessoa de Jesus Cristo para o crente. Mas como poderemos ter a pessoa do teu Cristo revelado se nós não soubermos quem Ele é? Se tentarmos ter um entendimento com base em um sistema de um homem, de uma corrente de um homem, de um sistema doutrinário de um homem, de um dogma de uma igreja, nós não estamos aqui para isso. Nós estamos aqui confessando não um dogma, mas uma doutrina que é a doutrina apostólica restaurada nesse tempo do fim. E nós aqui estamos, Senhor, com o Teu auxílio, com o Teu socorro, colocando essas coisas em ordem para tentar ter essa confissão certeira e para ajudar também a outros irmãos, a outros companheiros que estão nessa guerra, nessa batalha. Sim, Senhor, porque é uma batalha, uma guerra espiritual. Nós vimos ontem que há um confronto quando as duas linhas se encontram. Sim, há um confronto, Senhor, mas o confronto não é conosco, é com a Tua palavra. E nós estamos aqui pela Tua palavra, Senhor. Nós não estamos confessando nada a não ser aquilo que a Tua palavra diz. O Teu profeta disse que nunca precisou voltar atrás de nada do que ele disse, porque o que ele disse era que a Tua palavra dizia. E assim cremos, nós confiamos nisso, nós descansamos nisso. Então, Senhor, ajude, Senhor, fortaleça os Teus filhos que aqui estão, fortaleça os Teus filhos que estão vindo esse estudo, que eles possam confessar essa doutrina que é a doutrina apostólica, que Tu possa também se posicionar por eles, que Tu possa fazer deles filhos fortes, Senhor, sim, filhos fortes, Pai, para que depois também eles possam dar outros passos, porque tudo isso é um progresso, Senhor, isso não tem fim, isso não tem limite, e nós queremos avançar, nós queremos progredir, Senhor, nós queremos avançar mais e mais, queremos ter uma experiência viva contigo, queremos ter a vida de Cristo em nós. Queremos ter a vida dessa palavra em nós. Porque a palavra diz que essa palavra são espírito e são vida. Nós queremos isto em nós. Mas como queremos ou como poderemos ter a vida e o espírito da palavra? Se o que tivemos confessando for outra palavra. Nós queremos a Tua palavra. Não queremos outro espírito. Não queremos outra vida. Porque não há outra vida. Só em Tua palavra há vida. E nós queremos que enquanto estivermos aqui, posicionados nessa palavra, haverá vida em nós, haverá vida na Tua igreja. Amém. Que assim seja, Senhor, e que Tu nos ajude, no nome de Jesus Cristo. Amém? Aplauda o Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus.
Antes de nós concluirmos aqui essa parte da reunião, quero lembrar os irmãos que nós vamos ter agora uma parte do batismo, sim? Eu poderia, por gentileza, chamar os irmãos aqui que vão participar do batismo? Os irmãos podem vir aqui à frente? Estão todos aqui? Amém?